Olá, sejam muito bem-vindas novamente aqui, em mais um vídeo. Essa semana eu republiquei nos meus stories do meu Instagram uma imagem que fez muito sucesso, porque ela é realmente impactante, que é essa imagem aqui, ó, puerpério emocional, e mostra as fases da mulher em cada momento do puerpério. E eu queria falar isso aqui para vocês, um pouquinho para vocês. O puerpério não são só aqueles 30, 60 dias que todo mundo diz que é para recuperação fisiológica, né? O período de resguardo. O puerpério vai muito além disso. Então, no início, nesse início, até os 6 meses, a mulher e o bebê, elas estão em simbiose, tá? Depois disso, dos 6 meses até 2 anos, como eu coloquei aqui, eu coloquei que é a fase de conflitos internos. E esse é o puerpério emocional, o puerpério psicológico. Por quê, gente? Porque o puerpério, o nascimento de um bebê, ele não demanda só a rotina do dia a dia, a demanda entre soneca, mamada, fralda e todas as demandas, né? Depois aprender a engatinhar, depois aprender a andar, depois ir para uma escolinha. O puerpério, ele não é só a demanda prática, as funções práticas da maternidade. Pelo contrário, o puerpério é a elaboração interna da sua maternidade. O puerpério é como você atravessa toda essa fase de novas descobertas, né? Então, o puerpério é o período que você dá à luz a si mesma enquanto mãe. Você está se construindo enquanto mãe. Ainda que seja mãe do segundo, do terceiro filho, do quarto filho, cada puerpério vai ser de um jeito, porque cada filho vai te demandar de um jeito. E a cada criança, você já chegou de um jeito. Enquanto você não era mãe, você se tornou mãe do seu primeiro bebê, você era de um jeito, você era uma mulher. Quando você se torna mãe do seu segundo filho, por exemplo, você já é outra mulher. Você já atravessou algumas, alguns obstáculos dessa caminhada, você já aprendeu algumas coisas. Então, você já chega no segundo puerpério com uma bagagem, né, com uma mochilinha ali cheia de bagagem de aprendizados que você já vai usar nesse segundo filho, né? E aí eu coloquei que a partir dos 2 anos seria a fase do renascimento. Por quê? Porque é com cerca de 2 anos que existe a separação emocional entre mãe e bebê. Só que para essa separação emocional acontecer, precisa de um pai, um parceiro, né, um marido e pai firme nessa relação, incluído nessa relação, presente nessa relação, para que ele seja, digamos, aí na linguagem de Freud, né, o castrador dessa relação. O pai, ele tem essa função, pai e marido, né? A figura masculina tem essa função de interromper essa relação simbiótica mãe-bebê. E aí eu recebi uma pergunta lá, né, um comentário dessa foto, dizendo assim, mas isso varia de mulher para mulher. Sim e não. No geral, não varia, porque quando o bebê começa a desmamar, é quando a mulher começa a olhar mais para o seu corpo. Então, assim, os movimentos de todas as mulheres são muito parecidos. Quando existe a introdução alimentar, né? Então, a introdução alimentar também demanda uma série de crescimentos emocionais da mãe, porque é quando a mãe começa a se tornar mais desnecessária. Então, vejam que varia de mulher para mulher muito pouco, porque o bebê, a criança que está se desenvolvendo ali fisicamente, né, o desenvolvimento motor da criança, o desenvolvimento cerebral da criança, segue o mesmo ritmo, segue o mesmo fluxo. E a criança, ela vai buscar independência mais ou menos na mesma idade, ao mesmo tempo, a não ser que tenha aí alguma questão de atraso neurológico, né, um desenvolvimento aí do cérebro que não, cerebral que não seja, que esteja fora do padrão, né? Mas em geral acontece sim na mesma etapa. Então, aos 6 meses tem introdução alimentar. Aos 6 meses, o que que a criança tá? Ela tá mais ativa no mundo, ela tá mais esperta no mundo, ela quer captar tudo. A forma dela experimentar o mundo é se alimentando com outras coisas que não só a mãe. É quando ela começa também a se interessar mais pelo pai, ela começa a ficar desinteressada também do seio. Aos 8 meses, que a gente tem aquela angústia de separação, é quando a criança também começa a ficar mais ainda esperta, e aí a gente tenta amamentar, a criança mama um pouquinho, já vira para fora, já ouve um barulho, já olha para trás, querendo saber o que é. Então a criança está mais ligada no mundo. O mundo não é só a mãe. Aos 6 meses é quando ocorre essa interrupção
né? Essa percepção, esse desenvolvimento da criança, em que ela percebe que o mundo não é só a mãe. E a mãe nessa história, como se sente? Aflita. Muitas se sentem aflitas. Então, essas fases, elas não variam tanto de mãe para mãe. Porque a criança, ela continua crescendo, né? Nessa linha, digamos, esse padrão que eu falei para vocês. Esse padrão não, né? Dentro do que é esperado para a idade. E vocês sabem disso, vocês vão ao pediatra, vocês entendam qual que é a curva de crescimento esperada, com que quantas palavras é esperado falar com tal idade, com que idade é esperado engatinhar, com que idade é esperado andar. Então a gente tem isso, a gente tem esse referencial. E cada fase, cada salto de desenvolvimento da criança vai demandar em nós um crescimento também. E isso não acaba nos 2 anos, como eu coloquei aqui, né? Esse renascimento, eu estou falando aqui de um recorte que é de quando o bebê nasce até os 2 anos, é uma evolução para a mulher, é demandada, né? É quando a criança, o bebê, se desenvolve muito rapidamente, adquire muitas habilidades, e é quando a mãe é mais colocada à prova no seu próprio desenvolvimento emocional. Então, desde que o bebê nasce, e a gente vai para casa, se depara com aquele bebê que chora e a gente não sabe o que é, e a gente vive as tardes de solidão, e tem a soneca, e tem a mamada, e tem as fraldas, e tem toda a função. Até depois, posteriormente, quando ele começa a ter 1 ano e começa a andar, e a mãe fica correndo atrás da criança, não sabe mais o que fazer para gastar a energia dessa criança. Então, tudo isso demanda em nós não só um desenvolvimento físico, porque cansa, por exemplo, você ficar ajudando uma criança a aprender a andar, como também demanda um desenvolvimento emocional, que é lidar com essa questão agora de o que, que eu faço da minha vida se eu já não sou mais tão necessária para essa criança. Se a criança não quer mais só o peito, se a criança quer brincar, ela quer o pai, ela quer explorar, ela quer ir no escorregador, ela gosta de ver outras crianças, se interessa por outras crianças. Quem sou eu agora que eu não sou mais o centro do mundo dessa criança? Vocês já pararam para se perguntar isso? Então, em geral, esses conflitos internos, essas crises, esses questionamentos começam a surgir aí nessa fase entre 6 meses e 2 anos de idade da criança. E uma vez resolvido isso, a partir dos 2 anos, a gente poderia considerar que tem o renascimento da mulher, ou seja, é quando eu conseguir entender a, a mãe que eu estou me construindo e conseguir integrar com a mulher que eu sou e a mulher que eu quero ser. Então, é resultado de uma integração. É resultado de uma integração. Mulher e mãe. Quem eu vou ser a partir de agora? Agora, a partir dos 2 anos, que meu filho não me demanda mais tanto, né? Em geral, já parou de mamar, em geral, já se alimenta super bem, já dorme. Não tem mais aquela necessidade de simbiose. E se tem, repara, se essa necessidade é sua ou é da criança. Na maioria das vezes eu vou te dizer, a criança ela tá mostrando que ela tá pronta para voar. Você que não está. Você que não está. Você que não está pronta para ser desnecessária. E isso, gente, é tão importante, porque é tão importante a gente sentir essa segurança, para dar essa segurança, para seguir a criança para o mundo, sabe? Ainda ontem eu postei, né? Pais seguros criam filhos seguros. Se você está segura em quem você é, como mãe, como mulher, integrou tudo isso e está segura da base que você se tornou, está se tornando, está sendo para os seus filhos, você está criando filhos seguros. Você vai matricular ele numa escola, você vai falar, isso é o melhor para você. Você vai sentir, isso é o melhor para você. Vai lá, eu confio na escola, eu sei que a adaptação é ruim. A adaptação é ruim, né? Eles choram, é uma nova separação. É um novo desmame, como eu falo. Então, a cada fase da criança, a gente vai aprendendo também a ser desnecessária e a gente vai crescendo emocionalmente. Só que se eu fiquei presa lá atrás, nos 6 meses da simbiose, na relação mãe-bebê, e não deixo ninguém entrar nessa relação, eu não deixo o pai entrar nessa relação, não deixo os avós entrar nessa relação, não deixo uma babá entrar nessa relação, não deixo ninguém entrar nessa relação. A criança já tem 2 anos e ninguém entra nessa relação, eu ainda estou em simbiose. Isso é prejudicial para você e para o seu filho. Entende? É muito prejudicial. Porque isso impede que você vá para sua própria vida
e impede que seu filho vá para a própria vida dele. E aí, em geral, essas mulheres chegam para mim, estão exaustas, estão esgotadas, não aguentam mais ser mãe, maternidade é horrível, maternidade é um caos, o pai não ajuda, a sociedade só atrapalha, né? Só atrapalha não, mas assim, a sociedade não vê as mães, não vê o esforço das mães, a sociedade minimiza as mães, as empresas são sei lá o quê, que mil nomes vocês usam, aí a culpa sempre vai para o outro. O mundo é mau, eu é que sou boa, eu aqui com meu filho na simbiose de 2 anos, entende? Não é assim, gente. Não é assim. A gente precisa resolver aqui primeiro. Você, seu filho, essa relação, esse vínculo, essa simbiose precisa ser cortada para que você permita que seu filho vá para o mundo e cresça na vida. Eu sei que você quer. Eu sei que você quer que seus filhos sejam felizes. Eu sei que você quer que seus filhos sejam inteligentes, bem-sucedidos. Eu sei que você tem um monte de planos para eles. Mas enquanto você ficar aqui, ó, regredida nesse lugarzinho, em simbiose com seu bebê, que não é mais um bebê, e quantas mães eu ouço falar, criança tem 4 anos, ah, meu bebê, não é mais um bebê, não é, não é mais um bebê. É potente a gente também enxergar que os filhos crescem, e é potente a gente crescer a partir do crescimento deles. É tão potente isso, gente. Para vocês, para eles, é muito potente. Então, é importante vocês perceberem o quanto é importante tornar-se desnecessária e que essas fases não terminam. Essa fase da primeira infância é só a base que você está construindo para ser a mãe a quem ele vai recorrer na adolescência. E hoje, né, a gente tem tanto material aí também falando sobre adolescência, sobre a internet e o acesso que os adolescentes têm. Mas essa conexão que você vai ter com o seu adolescente lá no futuro começa agora. Começa agora, em você permitindo que ele vá e representando um porto seguro para o qual ele sempre vai poder voltar, né? Então, o renascimento, ele acontece por volta dos 2 anos, se você conseguiu atravessar todas essas fases. Só que eu já vi muitas mães ainda presas nessa rotina, né, com os filhos, 4, 5, 6, 7 anos, com uma dificuldade grande de permitir que os filhos sigam os próprios caminhos, de permitir, de não conseguir visualizar o crescimento dos filhos, de sempre querer trazer ele aqui para o ninhozinho, né? E isso é diferente, é completamente diferente de quero um filho independente. Não é isso. Toda criança tem, em sua fase, uma necessidade emocional a ser atendida. A primeira infância é marcada por isso. Acho que eu vou até gravar um vídeo sobre isso, sobre as 4 necessidades básicas emocionais da criança. A criança tem necessidade de conexão, de pertencimento, de validação das suas emoções. Mas cada fase vai ser diferente. Se eu tratar uma criança de 6 anos como eu trato um bebezinho de 3, eu estou regredindo essa criança. Eu estou impedindo o crescimento dela. Então, é importante você observar como você está no seu crescimento, né? Eu atendo mães, como eu falei, que chegam exaustas e no fundo elas estão só esvaziadas de si mesmas, porque elas estão se doando tanto para as crianças e para os filhos e estão tão nesse lugar de eu tenho que fazer tudo pelos meus filhos que não consegue mais olhar para si mesma, não consegue se colocar como prioridade nas próprias vidas, não consegue se fazer caber, sabe, gente? E é assim, aí você olha a agenda, não tem espaço para ela na agenda. Que horas vai cortar o cabelo? Que horas vai cuidar de si? Comprar uma roupa? Aí vê as funções das crianças, estão todas ticadas lá. A lista de tarefas das crianças está tudo ticado. Mas as dela estão sempre em último lugar. Ir no médico, fazer exames, comprar roupa, cuidar do cabelo, cuidar do corpo, cuidar de si, cuidar da própria alimentação. Gente, isso é básico. A gente cuidar de nós, a gente cuidar da nossa nutrição, do que a gente come, de como a gente nutre nosso corpo, é básico. É básico. Então, olhem aí.
que fase desse desenvolvimento emocional você está? Você está ainda em simbiose com seu bebê, com seus filhos? Você está na fase de conflitos internos? Ou você já está aqui na fase renascida, né? Ou você já cresceu, você já evoluiu, já conseguiu integrar você mesma na sua própria vida? E aí, um parênteses. Muitas mulheres acham que estão aqui, renascidas. Ah, dou conta da minha própria vida, já retomei o trabalho, sou mãe, já integrei tudo. Mas quando a gente vai ver, tá exausta, tá esgotada. Se tá assim, não integrou. Se tá assim, não integrou. Algum limite você tá ultrapassando. Algum vazio você tem. Você não tá completa. Esse é o grande diferencial. Estar renascida completa, inteira. Eu tô aqui com os meus filhos, eu tô aqui com os meus filhos. Eu tô aqui no meu trabalho, eu tô aqui no meu trabalho. Eu tô aqui no meu casamento, eu tô aqui no meu casamento. Tudo tem lugar, tudo tem vez, tudo tem espaço. Se você tá esgotada, é porque alguma coisa não tá tendo espaço. É porque alguma coisa tá sufocada. E aí a gente precisa olhar o que é. Até o próximo vídeo.